Hoje eu vou ler em Atos capítulo 9, versículo a partir do versículo a partir do versículo 3. Aqui mostra a conversão do apóstolo Paulo, o início da conversão do apóstolo Paulo. Versículo 1 fala que Paulo pediu cartas ao sumo sacerdote lá de Jerusalém para perseguir os cristãos fora de Jerusalém, na cidade de Damasco, para prender, açoitar, como ele já tinha feito lá em Jerusalém e nas cidades vizinhas de Jerusalém. Então ele conseguiu essa carta do sumo sacerdote e essa autoridade de prender os cristãos da cidade de Damasco. Então ele foi para a cidade de Damasco e foi lá que ele encontrou o Senhor Jesus. Olha só o que o versículo 3 diz. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ou seja, Paulo caiu em terra, caiu do cavalo, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo respondeu: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Ou seja, ele ficou cego, né? E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem enxergar, e não comeu e nem bebeu. Aí o Senhor mostrou essa visão ao seu servo Ananias. Olha só o que o versículo 10 fala. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha que mensagem linda, olha só que interessante como Deus escolhe alguém. Deus escolheu uma pessoa que era perseguidor. Olha o amor que Deus tem pelo pecador. Que era Saulo, né? Saulo era tão pecador, mas tão pecador, que ele perseguia os cristãos, perseguia a igreja de Cristo, perseguia o corpo de Cristo. E quando alguém persegue o corpo de Cristo, não estou falando perseguir pastor,
bispo. Não, todos que creem em Cristo Jesus são parte da igreja, do corpo de Cristo. E qualquer incrédulo que perseguir qualquer cristão, independentemente se ele é pastor, bispo, seja ele o que for, se ele é cristão, o incrédulo, quando perseguir ele, estará perseguindo o próprio Senhor Jesus. Foi o que está dizendo aqui no versículo 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele na cabeça dele, ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos. Mas a verdade é que quando nós cremos em Jesus como Salvador das nossas vidas, verdadeiramente nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. E quem perseguir a nós estará perseguindo o próprio Cristo. E o que o próprio Cristo faz com um perseguidor? Nesse caso, o próprio Cristo chamou o perseguidor para si, integrou o perseguidor ao seu próprio corpo e fez ele se tornar um cristão. Que graça maravilhosa, essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que chama um ex-perseguidor da igreja, uma pessoa que perseguiu o evangelho, que odiava os cristãos. O que Deus fez? Qual foi a vingança de Deus? Converter esse perseguidor ao evangelho de Cristo e fazer desse perseguidor um dos maiores cristãos que já pisaram nessa terra, que é o apóstolo Paulo. Mas a mensagem de hoje não é sobre isso. A mensagem de hoje que eu queria falar era a seguinte: Paulo foi chamado por Cristo enquanto ele perseguiu os cristãos, ou seja, ele era mais do que um incrédulo comum, ele era um incrédulo que perseguia com todas as suas forças a Cristo. Saiba que nós éramos assim também. Todos nós, antes de nos convertermos, nós éramos pecadores. Vivíamos como se não existisse Deus, como se não existisse Cristo, fazendo a própria vontade. Mas Cristo, chegou um momento da nossa vida que o Senhor Jesus nos encontrou e nos chamou e nos abraçou e falou isso pra gente: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E esse versículo serve para a gente também. Nós somos um vaso escolhido para dar fruto, um vaso escolhido para honrar o nosso eleitor, né? O nosso eleitor, porque o nosso eleitor é Deus, é o próprio Senhor Jesus, que nos elegeu nele, que nos escolheu. E nós somos feitos vasos escolhidos. Para quê? Para levar o nome de Jesus para toda a terra, para todo mundo. E é isso que nós temos que fazer. E o que vai acontecer com a gente? A vida vai ficar fácil? A vida vai ficar moleza? Cristão vai ter vida boa, vida fácil? Não. O versículo 16 fala: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, nós iremos padecer por causa do nome de Jesus. Muitas das vezes seremos injuriados, seremos perseguidos apenas por ser cristãos.
mas não interessa, não tem problema. Nós somos um vaso escolhido, assim como o apóstolo Paulo foi um vaso escolhido para levar o nome de Cristo aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Nós também somos um vaso escolhido para levar o evangelho a todas as pessoas próximas da gente, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém?